E aí, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um episódio dessa série Virando o Jogo. Eu sou Henrique Oliveira, professor de desenhos realistas. No vídeo de hoje eu quero aproveitar para dar uns puxãozinhos de orelha, tá? Tem a ver com algumas dificuldades que algumas pessoas já me mandaram lá no direct do Instagram, inclusive na pesquisa que eu fiz para saber um pouco melhor dessas dificuldades, e algumas se repetem bastante. Então vou falar um pouquinho de mais ou menos umas 3 nesse vídeo. Uma delas eu já adianto, que é o efeito do brilho no desenho. E nessa questão do efeito do brilho, eu vou até te dar um desafiozinho aqui no final, porque eu percebo em vários e vários desenhos que um dos erros que eu percebo tem a ver com isso que eu vou te mostrar aqui. Quando a pessoa está muito em busca de querer melhorar o brilho do desenho, grandes chances são de que ela está cometendo esse errinho que eu vou mostrar daqui a pouco. E é por isso que eu dou esse desafiozinho aí no final, porque você fazendo isso, você que tem essa dificuldade, com certeza você vai perceber diferença na hora no teu desenho. E daí eu vou aproveitar para falar 2 outros temas aí, que é o sombreamento homogêneo, né? Uma forma de você entender isso de uma vez por todas e poder aplicar no teu desenho. E a outra é os degradês mais escuros, né? Os degradês em áreas escuras, né, que as pessoas também tentam fazer, e acontece um outro errinho que eu percebo aí na hora de fazer as camadas, tá? O erro tá praticamente no começo. No começo, se a pessoa começa do jeito errado, dificilmente ela consegue corrigir depois, e é isso que eu vou te mostrar. E eu convido você, tá, que ainda não é inscrito, a se inscrever, ficar ligado aqui nos próximos vídeos, nos conteúdos que eu vou trazer para você. E se você também ainda não me segue pelo Instagram, vou deixar aqui embaixo, é a página do Instagram e do Facebook, que você vai ver mais desenhos, vai ver os desenhos concluídos e um pouco mais do meu trabalho, ok? Então vamos lá para a videoaula. Bom, vamos lá. Muita gente que tem probleminhas em fazer degradês, principalmente nessas áreas mais escuras, para deixar um degradê homogêneo, para puxar do preto, né, do preto intenso, para uma região escura, para deixar tudo isso sem manchas. Então é simples, tá? Um quadradinho que eu fiz aqui, mas para você que tem essa dificuldade, presta bastante atenção, né, no que eu vou te falar. Aqui eu tô com um lápis 6B, Faber-Castell da linha 9000, tá? Lápis graduado da linha 9000, 6B. É um lápis que eu recomendo muito você ter, tá? Dá pra você fazer muita coisa, muito desenho, muito treino. Primeira coisa importante para você entender, ponta fina, tá? Sempre bem apontado o lápis. Não trabalhe com a ponta muito gasta, tá? Você tá fazendo uma área escura, uma área intensa, então começou a gastar muito, você vai e aponta de novo e trabalha com a ponta fina. Outra coisa importante para você entender, essa girada, ó, tá vendo? Essa girada eu faço um pouco sombreamento e eu giro. Em várias partes do vídeo, agora que eu te falei, você pode perceber eu fazendo isso, essa girada. Mas é uma coisa que passa muitas vezes despercebido, você vê no vídeo e não percebe, mas é tudo coisas aqui por trás do desenho que causam uma diferença grande. Porque fazendo isso eu tô pegando a quina da ponta toda vez. Então eu tô aproveitando muito essa quina para fazer o sombreamento. Fica um sombreamento muito melhor do que se eu estivesse usando uma ponta gasta, do que se eu não estivesse girando desse jeito. Bom, legal. Daí aqui eu pego agora um pincel simples de cerdas chatas, tá? Achatada. Eu corto as cerdas para ficar um pouco menor e aqui eu venho dando essas batidinhas e passando mesmo. Se eu fosse fazer um tom de preto, um preto intenso, já estaria pronto aqui. Basicamente é isso. Aí eu ia voltar insistindo um pouquinho mais, que é o acabamento final, e eu já estaria num tom de preto bacana. Mas beleza, o que eu quero mostrar aqui é uma transição, né? Um degradê nessas partes escuras. Fiz essa parte, agora eu vou vir com o mesmo lápis, não mudei. Eu só soltei mais, tá um pouco mais leve. Só tô agora fazendo de forma um pouco mais leve. E eu faço esse sombreamento aqui, finalizando esse quadradinho só para você entender. Bom, legal. Daí o que acontece? Tem essa divisão central. A gente não quer isso, né? A gente quer fazer um degradê, quer matar de vez essa marcação. Bom, então o que acontece agora? Eu venho, tá? Os 2 tons e essa divisão central. Vou acabar com ela, tá? Vou fazer uma transição, um degradê. Então eu vou trabalhar nela, soltando a mão à medida que vai chegando para a área mais clara e mesclando junto com essa sombra escura. Vai acompanhando que você vai entendendo.
Olha só como ela já vai sumindo, né? Principalmente quando a gente vai olhando aqui de mais longe, vai se tornando realmente um degradê. Então, para áreas escuras, basicamente é isso. Só que tá claro, tá? Então, como é uma área escura, eu ainda vou vir aqui passando mais um pouco o pincel. Eu trabalhei bastante com o lápis, agora eu vou vir com o pincel de novo e já vai dar uma escurecida a mais. Eu venho passando mais uma vez aqui na transição e no outro tom. Esse pincel, gente, é um pincel simples, tá? Eu nem vou ficar falando marca nem nada, é um pincelzinho simples, porque o que importa não é o pincel, é você encontrar um pincel que seja macio, que dê pra você fazer esse trabalho. E a maioria dos pincéis assim, pode ser pincel sintético, mesmo esses pincéis simples, dá pra você fazer esse trabalho. Bom, daí agora é só questão de finalização, tá? É muito importante a finalização. Eu venho com o lápis bem apontado, sempre girando e vou trabalhando, passando mais uma camada, tanto no preto como aqui na transição, levando para a região que mescla, tá? Para a região do degradê. E aqui a gente já chega, tá? Já chega no degradê de áreas escuras, tá? Se você dominar isso num quadradinho, em um treino, você consegue fazer no desenho tranquilo. Bom, então aqui a gente já terminou. Do escuro, do preto, a gente conseguiu fazer uma transição homogênea e é a base pra gente trabalhar em qualquer desenho realista, tá? Que tem essas áreas escuras. Agora eu vou fazer aqui uma tonalidade sem degradê, tá? Uma tonalidade única com o mesmo lápis, tá? 6B. Eu vou pintar esse círculo e eu queria te falar algumas regrinhas também por trás, tá? Aqui nos bastidores, digamos assim, para você entender, tá? Porque só olhar o vídeo, o lápis se mexendo aqui, você não entende essas coisinhas básicas que eu vou te falar, coisas básicas, coisas óbvias, mas que muitas vezes passa despercebido e é onde causa diferença, tá? Se você começar a aplicar, o que acontece? A girada, como eu já falei ali no outro degradê, sempre gire para você ir pegando a quina do grafite. Quando tiver muito gasto, vai lá e faça de novo a ponta fina, porque é muito importante. Outra coisa, a pegada. Se você está acostumado a pegar assim, você pode continuar, tá? Isso aqui não é uma regra, tem gente que se dá bem do outro jeito, mas se você quiser mudar, faça esse teste. Sobe o dedo indicador, como você está vendo aqui. O dedo médio vai ficar lá embaixo, ó. O dedo médio vai ficar apoiando o lápis. Você não vai apoiar mais com o indicador lá embaixo. Apoia com o médio, sobe o indicador. Tá vendo? Sobe esse, ó. Esse é o indicador, você sobe. Isso eu te recomendo fazer como um teste. Se funcionar para você, é legal. Para mim funcionou. E aqui você vai fazer o sombreamento. Outro detalhe, faça assim, ó. Movimente a sua mão toda, não movimenta só os dedos. Se for uma área de precisão, sim, você vai movimentar desse jeito, ó, só o dedo. A mão fica parada. Mas você quer trabalhar leveza, então você tem que mexer a tua mão toda nesse tipo de sombreamento, porque senão você vai acabar fazendo manchas, você vai acabar trabalhando com a mão mais pesada do que deveria. Então a gente volta aqui
Você não tá vendo mais a minha mão, mas você já tá entendendo o que tá acontecendo, que eu tô fazendo um sombreamento leve. Olha só, minha mão não tá perto da ponta do lápis. Você tá vendo aí no vídeo esse pedação do lápis, é porque eu não tô trabalhando com precisão. Quando eu quero precisão, minha mão desce. E você vai ver que eu tô segurando mais perto da ponta. Aqui eu tô tranquilo, eu tô segurando um pouco mais afastado e fazendo um sombreamento leve. Porque isso aqui causa diferença, tá? Causa bastante diferença na hora do sombreamento, porque depois você vai trabalhar com camadas. Você não pode trabalhar com muita força nessas primeiras camadas. Nem depois também, tá? Então olha só, papel higiênico, folha dupla, eu dobro ele desse jeito que você tá vendo, tá? 3 dobras, que é a segunda, aqui já mais uma, a terceira. E por último eu ainda faço essa pequena dobrinha aqui em cima também. Feito isso, a gente vai trabalhar de forma circular, esfumando o desenho. Aqui é um círculo, mas isso aqui é para você aplicar no sombreamento do teu desenho, tá? Todo sombreamento. Então aqui eu venho trabalhando formato circular, vou esfumando, tá? Vou deixando mais homogêneo, para depois a gente trabalhar um pouco mais por cima, com outra camada. Agora a gente vai vir reforçando um pouquinho mais, eu já vou vir trabalhando uma nova camada por cima. Se você for bom observador, você vai perceber que a minha mão tá um pouquinho mais para baixo. Ó, dá para você ver meu dedo aqui, porque eu já tô com um pouquinho mais de pressão nessa segunda camada. E isso é coisa, gente, que a experiência vai te ajudar, tá? Com o tempo, você olha para a referência, olha para a região que você está fazendo, e por você já ter um domínio legal, já conhecer os materiais, a força, o que o lápis causa, você sabe direitinho manusear ele, a pressão que você deve colocar. Porque é isso que causa muitos erros, tá? De saturação, quando a gente satura o papel e não aguenta mais camadas, a gente erra na tonalidade e depois não consegue escurecer mais. Então é daqui que parte muitos erros. Ou em todo caso, se eu estivesse trabalhando assim, bonitinho, com a leveza certa da mão, e eu quisesse fazer um tom preto em cima disso daqui, um tom preto intenso, eu não ia conseguir. Por isso que eu te mostrei ali naquele outro quadradinho, que a gente tem que trabalhar no preto intenso de uma vez, já vem com lápis sem pensar muito e já trabalha diretamente com o preto intenso, tá passando pincel. Não dá pra você fazer uma base com várias camadas de tom médio e depois querer fazer um preto intenso em cima, que você não vai conseguir. E sempre gire o lápis, nunca esqueça. Por isso que eu tô mostrando bastante, para você que ainda não faz isso, tá? Começa a prestar atenção nisso. Você pode até fazer talvez inconscientemente, mas quando você se torna consciente, teu aprendizado com certeza também melhora. Aqui eu venho de novo com o pincel, suavizando mais um pouco nesse sombreamento. Ah, Henrique, o meu papel não serve, você tá fazendo em um papel bom, por isso que você tá tendo resultado. Nananina não, esse papel aqui é um papel ofício, papel sulfite, tá? O papel mais simples e mais fácil de você encontrar. Então o que acontece? Uma das coisas mais importantes é a paciência. Você viu que eu já trabalhei bastante, eu continuo acertando, eu continuo trabalhando na camada, olhando para possíveis manchas que podem aparecer no sombreamento para não ficar. Então aqui, gente, já está um sombreamento homogêneo, tá? Se eu estivesse fazendo uma área do desenho, eu já teria alcançado um sombreamento homogêneo, que é o que muitas pessoas têm dificuldade, né? Muitas pessoas me mandam mensagem com dúvidas em sombreamentos homogêneos, desenhar fundo de desenho homogêneo, degradês escuros, como eu te mostrei ali do lado. Então são coisas simples, tá? São coisas simples que é bom você treinar para quando você for pro desenho você conseguir. Bom, aqui tá feito um sombreamento homogêneo, bacana para você treinar. Ah, Henrique, fazer assim num círculo pequeno eu consigo fazer um sombreamento homogêneo, mas quando eu vou fazer um fundo, um desenho, quando eu vou trabalhar o sombreamento no desenho, não fica legal não, fica tudo errado, não fica homogêneo, fica manchado, fica ruim, eu não consigo. E o que eu tenho para te dizer? Mentira! Eu vou até escrever aqui, ó, mentira, você
não tem paciência. Você não tem paciência para trabalhar desse jeito, com essa demora que você viu aqui, nenhum trabalho maior. Você não tem paciência de fazer as áreas do desenho com essa paciência. Quando você tiver essa paciência, se você conseguir fazer nesse círculo, você, sem dúvida nenhuma, como você fez aqui nesse círculo, você vai conseguir fazer no teu desenho. Eu aposto com você. Mais uma dúvida, tá? Que muitos desenhistas têm, muita gente me pergunta isso. Como eu faço os efeitos de brilho no desenho? Como que eu deixo o brilho? Eu não consigo de jeito nenhum deixar o desenho com o brilho, com o efeito de brilho que eu quero. Vamos lá. Mesmo papel, eu tô com um pincel aqui de maquiagem. Ah, eu não tenho pincel de maquiagem. Se você não tem, pega da sua irmã, da sua tia, da sua mãe, ou compra um que é muito fácil de encontrar, tá, gente? É um material barato, simples. É um pincelzinho para pó de maquiagem e dá para você usar. Ah, e qual é o pó que você está usando? O pó é um pó de grafite. Henrique, eu não tenho pó de grafite. Tem sim, esse pó de grafite é um pó que eu peguei o mesmo lápis que você viu usando ali, Faber-Castell 6B, e eu raspei numa lixa de unha. Ah, eu não tenho lixa de unha. Tem sim, com certeza você tem, ou a pessoa que te emprestou o pincel vai ter também uma lixa para você pegar. E ainda assim, se você não tiver, se você sair em qualquer farmácia, qualquer lugar que você passar, perfumaria, você vai encontrar sim uma lixa aí por um precinho quase insignificante, tá? É um materialzinho muito barato. Então pode parar com essas desculpinhas aí de material, de que não consegue fazer o desenho por causa de material. O que eu tô fazendo aqui? Em volta desse círculo eu já tô trabalhando, trazendo todo o pó do grafite que eu pego na própria lixa e venho passando aqui em volta e deixando o meio preservado. O próprio branco do papel vai ser a área de brilho que eu vou querer mostrar para vocês. Já tá até ficando aqui, né? Então aqui eu vou insistindo mais um pouco, colocando mais pó, mais sombreamento. Vou com o pincel, sem pegar mais o pó do grafite, com o pincel quase limpo, eu venho passando aqui, ó, na transição, tá vendo? Quase chegando no meio. Não deixo chegar não, tá? É quase chegando, senão eu vou tampar a área de brilho. Não é isso que eu quero. Não tem segredo. Então aqui em volta eu já fiz um tom, preservei o meio. Aqui já está basicamente uma área de brilho feita. O que vai acontecer para ela ficar melhor é em volta, tá? As partes em volta do desenho, que a gente trabalha as outras nuances, os tons médios, médios escuros, para deixar essa área aqui mais ainda ressaltada, mais bonito esse brilho. Daí eu vou fazer um pedacinho, tá? Isso aqui é como se fosse um desenho, como se fosse alguma parte de um desenho. Não importa qual seja, pode ser a ponta do nariz. Tem várias referências que tem a ponta do nariz com esse brilho, e a pessoa quer porque quer fazer esse brilho e não faz. Não aplica um sombreamento correto e não consegue o brilho. Ou em outras áreas, tá? De um desenho, pode nem ser rosto, que a pessoa insiste em conseguir um brilho e não consegue o efeito de brilho. Então aqui eu vou sombrear um pouco mais do lado, um pouquinho mais escuro, só para simbolizar que podia ser uma parte de um desenho que teria esses tons mais escuros, um tom médio chegando nos tons claros até chegar no brilho. É isso que vai realçar ainda mais o brilho, tá? A gente caprichar nos tons em volta dele, não adianta nada a gente fazer de qualquer jeito. O brilho tá lá, mas para ele aparecer a gente precisa trabalhar um bom sombreamento. Bom, gente, basicamente é isso, ó. Aqui seria um sombreamento e uma área de brilho. Fácil de fazer, tá? É apenas você entender esse conceito e saber aplicar na hora de fazer o desenho. Por que muitas vezes dá errado? Olha só, fiz mais um círculo, vou fazer aqui um sombreamento, como muitas pessoas fazem, e fazem um brilhinho meia boca, mas quando a referência não pede aquele brilhinho meia boca, tá? Às vezes a referência está pedindo um brilho muito mais intenso e a pessoa não está fazendo aquele brilho intenso. Então, conclusão, o desenho não fica com o realismo que a pessoa está querendo. Então aqui, ó, sombreamento simples, preservei o brilho do meio, o brilho tá ali, ó. E aqui, ó, finalizado. Muitas pessoas fazem isso, tá? Elas querem um brilho do lado, a referência pede, tá? Não é querendo, a referência não é assim, a referência é assim, nesse nível de brilho, e a pessoa faz esse outro tipo de brilho, um brilho mais fosco, um brilho mais
fraco. E por que eu digo isso? Porque tem referências que o brilho vai ser mais opaco, vai ser mais fosco, como você está vendo aqui. Mas algumas referências como essa que eu vou deixar aqui em cima para você ver, o brilho é mais forte. Não basta você identificar esse brilho. Muitas pessoas identificam que o desenho precisa daquele brilho, a referência pede aquele brilho, mas na hora do campo de batalha, na hora de fazer o desenho, ela faz fraco. Ela faz aquele brilho mais opaco. E no final do desenho ela fica frustrada porque não alcançou o efeito de brilho que ela queria. E acaba ficando um desenho sem o realismo que ela poderia alcançar. Ah, Henrique, mas tá muito escuro esse círculo que você fez aí. Meus desenhos não são escuros desse jeito. Mais uma coisa que eu te digo, tá? Isso aqui é tudo ilusão. Quando a gente tá fazendo e tem todo o papel em volta, e tem todo o papel branco em volta, a gente tem a sensação que isso aqui tá muito escuro, mas quando o desenho é finalizado, isso daqui não tá escuro, gente. Vou até escrever de novo, ó. Não tá escuro. Para com esse medo de escurecer o desenho, tá? Começa a treinar, coloca à prova o que você tá ouvindo aqui para você realmente ver resultado. Aqui, ó, em volta, ó, o branco do papel em volta confunde a gente. A gente pensa que isso aqui tá muito escuro, mas não tá. Vai por mim, tá? Testa. Eu vou até escrever tudo que eu tô falando aqui, ó. Testa. Eu vou escrever para você testar. Antes de você julgar o que eu tô falando, testa, olha para os resultados que eu tenho e depois faça, coloca em prática e me fale o que aconteceu com o teu desenho, se melhorou ou não. Agora uma última dica, já que eu falei da pontinha do nariz, eu vou deixar de novo essa referência aqui para você olhar do lado e eu vou te desafiar, tá? Ou você pega uma referência próximo dessa, ou se você já estiver fazendo uma referência que tem esse tipo de nariz, eu vou te dar um desafio, olha só, começa adivinha por onde você vai começar o desenho? Pelo nariz. É um desafio que eu te faço. Pega uma referência que tem esse brilhinho ali no nariz, que já que a gente está falando aqui de desenhos de rosto. Isso se você for fazer um desenho de um rosto, mas se você for fazer um outro desenho, ok. Mas eu te desafio, tá? Pega um desenho de rosto como esse que você viu aqui da referência, comece seu desenho pelo nariz. Desafio do Henrique, começa pelo nariz e faz esse brilho aí, do jeitinho que eu te ensinei. Faz o sombreamento em volta, não deixa o grafite chegar no brilho, pelo amor de Deus, porque se chegar depois você não consegue mais a mesma naturalidade no brilho. Faça todo o nariz, faça um bom sombreamento e olhe, se o seu nariz, se o desenho do nariz você conseguir fazer e conseguir deixar um brilho bonito, um brilho intenso, continua fazendo o teu desenho que eu tenho certeza. Você que fazia desenhos muito clarinhos, que tem medo de escurecer o desenho, eu tenho alguma dificuldade nesse sentido, eu tenho certeza que você vai curtir e gostar muito do final do teu desenho, ok? Não deixe de curtir o vídeo se você gostou, de compartilhar e eu te encontro no próximo episódio dessa série Virando o Jogo. Até lá!